O diabo faz de tudo para te destruir e me destruir. Você sabia disso? Sim. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Para o quê? Para ficarmos firmes contra todas as astutas ciladas de Satanás. O inimigo não quer que você faça tarefas básicas no dia a dia. O inimigo não quer que você nem levante da cama. Satanás se incomoda pelo simples fato de você estar vivo, de você estar viva. Mas eu quero te ensinar uma estratégia. Que estratégia é essa? Oração, jejum, palavra, porque você só vai conseguir vencer processos ao quais você tem vivido através de armas espirituais. Não adianta a gente querer guerrear com armas carnais aquilo que é puramente espiritual. E até aquilo que é carnal aposta, o que eu faço? Deus, na oração, Ele vai te dar estratégia para você saber como guerrear. Porque a Bíblia vai nos mostrar como lidar com cada área da nossa vida. Com as nossas emoções, com a parte espiritual, com o corpo. A Bíblia vai nos ensinar. A Bíblia é um manual para a nossa vida. Então, eu quero que você entenda que a oração, a leitura bíblica, vai te ensinar a ter um modelo de vida, qual você vai ter estratégias para o seu dia a dia. Você crê? Você crê nessa palavra? Abra também comigo em Efésios 6. Efésios 6, vou ler aqui a versão RA. Efésios 6, a partir do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é Paulo ensinando uma estratégia maravilhosa, qual? Revestimento de toda a armadura de Deus. Para quê? Para estarmos firmes contra as ciladas de Satanás. Para depois de ter feito tudo, permanecer inabalável. O que Satanás quer tirar? A nossa estrutura, a nossa fé. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Satanás, ele quer tirar a fé, porque se o ser humano perde a fé, ele perde tudo. A nossa fé é o que nós temos de melhor, principalmente nós que somos cristãos. Você vai ver que até no mundo, todo mundo tem fé em algo. Né? Muitas pessoas não têm fé diretamente em Deus, em Cristo, mas pessoas têm fé em algo, em alguma religião. Muitas pessoas, até o ateu, ele tem fé em si mesmo, tem fé na ciência. É o acreditar. Então o inimigo, ele olha e vê que você acredita em Deus, que você acredita em Cristo. Ele vê ali a tua fé, ele vê que você acredita nas promessas de Deus. Então ele vai atacar a tua fé, ele vai minar a tua fé. Porque a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que nele se achega tem que crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a Bíblia está nos mostrando que se eu me achego até Deus, Deus vai me recompensar. Só que sem fé, eu não vou acreditar que eu estou orando para um Deus vivo. Sem fé, eu vou acreditar que a minha oração não sobe do teto. Sem fé, eu vou achar que eu estou orando para as paredes. Sem fé, não vai adiantar nada. Porque nós não movimentamos por aquilo que nós vemos, não movimentamos por fé. E sem fé, não tem como agradar a Deus. Agora, a Bíblia coloca que é impossível agradar a Deus, sendo que a Bíblia vai colocar vários impossíveis se tornando possíveis. Então, quando a Bíblia coloca o impossível, é porque é impossível mesmo. Então, Satanás quer minar a tua fé. Coloca nos comentários, o inimigo quer minar a minha fé, mas eu não vou deixar. Você não vai deixar como? Se revestindo. Olha o que Satanás ele faz com Jó. Jó, ele perde tudo. Depois de perder tudo, ele se prostra e adora a Deus. O que o inimigo faz? Opa, ele quer adorar a Deus? Vou usar a mulher. A mulher dele chega lá e fala assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A única coisa que restou para Jó, que tinha restado, era a fé. O que a mulher dele faz? Cutuca. Não bastava isso, os amigos dele que ficaram lá para consolar, entre aspas, começou a atacar a fé de Jó também. Porque o inimigo queria fazer o quê? Ele sem fé, ele vai blasfemar contra Deus e eu vou mostrar para Deus que eu estava certo, né? Que ele só adorava a Deus pelo que Deus podia fazer. Então, o que o inimigo foi? O inimigo foi estrategista. Eu quero que você coloque nos comentários para você poder gravar. Satanás é estrategista.
E como ele é estrategista, nós temos que também ter estratégia. E qual a nossa estratégia? Oração, leitura bíblica, perseverança. Tiago diz pra gente se alegrar quando passar por diversas provações, porque a nossa fé, depois de uma vez provada, ela produz em nós o que? Perseverança. Como que eu persevero hoje? Como você persevera hoje? Quando você olha para trás, você vai olhar a tua vida e falar assim, nossa, eu achei que eu não ia passar por determinada situação, não é? Você olha e fala assim, nossa, eu achei que eu fosse ficar reprovado naquela aprovação que eu passei, eu achei que eu fosse desviar, eu achei que eu não fosse aguentar, que eu fosse morrer, mas quando você olha para trás, você fala assim, eu passei. Ou seja, você passou, você foi aprovado naquilo e você tá em uma outra situação hoje. Então aquilo produziu o quê? Perseverança, trouxe peso de glória para tua vida. Então você olha e fala assim, se eu superei aquilo, eu superei isso. É por isso que a Bíblia diz em Lamentações de Jeremias, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então traga a tua memória hoje que te dá esperança. Começa a falar assim, Deus, eu perseverei em tal provação. Eu suportei isso, eu suportei aquilo. Sabia que muitas das vezes, a maioria das vezes, quem precisa ouvir o nosso testemunho somos nós mesmos. Porque nós temos uma tendência a esquecer o que Deus fez. Nós temos uma tendência a esquecer da onde Deus nos tirou. Mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo para te despertar e para você entender. Você precisa lembrar quem Deus é e o que ele fez. E para isso é necessário você o quê? Guerrear no espírito. Paulo, ele vai mencionar também que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A Bíblia diz aqui, ó, em 2 Coríntios 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, os conselhos, a altivez de Satanás que se levanta contra aquilo que é de Deus. Então o inimigo, ele fica o quê? Atacando aqui o tempo todo. Muitas vezes a pessoa fala assim, o inimigo tá me atacando fora, mas ele ataca fora até conseguir entrar. Quando ele entra na mente, já era, que aí é a parte mais difícil. E quando entra na mente e vai para a parte das emoções, mais difícil ainda. Porque aí você não vai saber mais discernir o que é seu sentimento, o que é seu pensamento, o que é o diabo. Então o inimigo, ele é muito estrategista. Por isso você precisa se blindar como? Oração, jejum e palavra. Você se vitimizar no meio da guerra não vai adiantar nada. Satanás não tem dó de chutar cachorro morto. E o inimigo, ele não trabalha dessa maneira. E nem Deus também, ele trabalha com dó, ele trabalha com pena. Deus quer te levantar como guerreiro, como guerreira. Deus quer te usar com autoridade. E por isso ele está permitindo determinadas provações. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, a nossa luta é contra carne e sangue. Ai, apóstolo, meu marido, ai, é minha esposa, ai, o meu chefe, é isso, é aquilo outro. Lógico que nós entendemos que tem falha de caráter, tem a personalidade da pessoa, mas tem coisas ali que o diabo usa isso para piorar a situação. O inimigo sabe onde te fere. Então o inimigo vai fazer essa pessoa falar coisas que vai te ferir, que vai te colocar no buraco, no fundo do poço. E para isso é necessário você guerrear. Aí a Bíblia está dizendo assim, ó, portanto você toma, ou seja, nós pegamos toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, guerrear. Aí, ó, a gente vai se cingir com a verdade, vai vestir a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, pegar o escudo da fé para a gente apagar os dados inflamados malignos, ou seja, proteção, blindagem, tomar o capacete da salvação, uma blindagem na mente também, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, guerrear. Como que Satanás, ele tenta Jesus no deserto? Com a palavra. Então ele vai tentar a própria palavra com a palavra. Olha a seriedade disso. E ali Jesus venceu no deserto. Como? Com a palavra. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Ninguém consegue ficar 24 horas de joelho, né? A não ser que tenha essa disponibilidade. Mas a maioria das pessoas não consegue fazer isso dia a dia. A não ser de um propósito, um voto, algo do tipo, a pessoa vai ficar ali buscando constantemente. Mas Paulo está nos ensinando aqui, orando o tempo todo no Espírito. Você está trabalhando, está lá falando em línguas. Você está, sabe, fazendo outras coisas, estudando, está lá falando em línguas. Você está orando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Eu quero que você entenda, quando você fala em línguas, você está ali tendo uma comunicação direta com Deus. Você está se enchendo da presença. Por isso é importante você orar em línguas dentro da sua casa. Por isso é importante você orar em línguas no teu trabalho, no trânsito. Não só na igreja. Quem ora só na igreja, olha lá, o negócio está muito ruim pro teu lado, espiritualmente. Por quê? Se nós andamos no Espírito, nós vamos estar o tempo todo ligados. Então, ó, o tempo todo no Espírito, ó, vigiando. O que Jesus fala? Vigiai e orai. Vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque quando nós temos esse revestimento, nós conseguimos vigiar e orar por nós e orar pelas pessoas. Nós conseguimos ali estar guerreando no Espírito.
Mas como? Revestido de toda a armadura de Deus. Se você não estiver revestido de jejum, oração, palavra, não adianta. E quando eu digo oração, gente, é muita oração. Não é oração de 10 minutos, não é oração de 5 minutos. Não é oração, Senhor, toma minha noite só em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por mais em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por este alimento em nome de Jesus, amém. Não é esse tipo de oração. Você está muito longe de ter uma vida com Deus. Você ora somente isso e olhe lá. Então, assim, é você realmente estar ali o tempo todo clamando. Senhor, toma minha vida. E você começa a falar em línguas. E você vai, que eu não estou imitando aqui. É o Espírito Santo fluindo. Porque muitas vezes estou ministrando, eu seguro as línguas, você não deixar, vai só línguas aqui. Então é importante você estar o tempo todo se enchendo da presença de Deus. Deixa o Espírito Santo fluir. Você precisa desse revestimento. Para quê? Para você segurar o tranco no dia mau. E depois de tudo, permanecer inabalável. Eu quero orar por você. Coloca o teu pedido de oração. Então você vai iniciar esse dia como? Guerreando no Espírito. Pai, graças te dou, Senhor, neste dia. Eu quero te exaltar, eu quero te bendizer, eu quero te glorificar, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Eu te agradeço, meu Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vai e não volta vazia. Antes ela vai e cumpre aquilo que lhe apraz. Passa céus eternos, mas as tuas palavras não passarão. Eu te peço, meu Pai, toma os teus filhos nas tuas mãos, meu Pai, toma a nossa vida. Nos enche, meu Pai, da tua presença, nos revista, meu Pai, da tua armadura, põe uma blindagem sobre nós, sobre a nossa casa. Frustra, meu Pai, os planos do adversário, pois esse confundidos e envergonhados ficam os nossos adversários, eles vão dar para trás e vão se tornar em nada. Assim eu oro, crendo, meu Pai, no tempo de despertamento, de alinhamento, em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus vai te despertar e Deus vai te alinhar para um grande propósito. Que Deus te abençoe e fique na paz. Não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém. Envia para uma pessoa que precisa ser despertada em oração.